A fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é esse outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas, mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi muito mais uma bênção do que uma maldição, se analisada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu eu interior para a solução dos seus problemas. O tempo que passei em reclusão na West Virginia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida, mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que, de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. Estes dois resultados, o sofrimento e o conhecimento ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Ralph W. Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamento por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber, mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado, porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Desde que esse meu outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso de um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto minha antiga entidade, chamada medo, estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas, se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou de outra. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Mas se eu estiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Eu preferiria, assim, estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não está errado. Enquanto eu estiver de bem com meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que eu precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha no momento em que descobri meu outro eu. Essa riqueza
felizmente não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldos bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que bancos. Essa outra forma de riqueza da qual eu falo é mensurável não somente em termos de paz de espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração. Quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetivos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a fonte na infinita inteligência que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando, em oração, confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau, pelo medo. Um novo meio de orar. Desde que me tornei íntimo do meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora, rezo antes da dificuldade, quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que eu já possuo. Acho que esse meio de orar é melhor do que o antigo. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroam meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido sinceramente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada. Tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar os outros que não tinham a mesma sorte. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos de um ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Pode ser útil para cada leitor deste livro fazer um inventário de seus ativos e intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que,
por alguma razão, encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Todos os que desejarem realizar tal tarefa acharam útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, provendo a Mãe Natureza com a abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento, que após um dia de trabalho, vem a noite para descansarmos, que após o movimentado verão, vem o inverno de calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar, que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente, e isso porque os homens preencheram suas mentes com o medo. A observação desses simples fatos da vida cotidiana podem ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença e, por sua vez, a crença transmutar-se em realidade. E é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar, simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque, por certo, será seu.